Olá pessoal, então vamos continuar falando do módulo 3 na aula 7, dos equipamentos da live. Então, continuando no módulo 3 da aula 7, vamos continuar falando sobre os cabos, né, e as conexões. Os tipos de cabo, então vamos continuar falando dos cabos HDMI, SDI, XLR, USB. Então, de uma maneira bem simples, cabo USB é cabo para computador, é cabo para conectar a alimentação ou sinal de dados de alguns equipamentos. Cabo XLR é um cabo próprio só para a mesa de som. Opa, desculpa, bati no microfone aqui. Só para a mesa de som. Então o cabo XLR ele é um cabo exclusivo para isso, ok? O cabo SDI ele é um cabo rígido, como aqueles cabos antigos de antena de TV. Acho que muita gente vai lembrar, né? Os cabos RG6 ou RF, que são os cabos que a gente usava para colocar aquela espinha de peixe lá no telhado da casa e levar aquele cabo até atrás da televisão, né? Então, cabo de antena. Só que ele não é um cabo de antena, ele é similar, muito parecido, porém com uma estrutura com acabamento muito melhor, com mais malhas, enfim, com uma qualidade de transmissão totalmente superior. Porém, é muito similar fisicamente, né? Feito de quase aí os mesmos materiais, só que com uma qualidade melhor. O cabo HDMI, né, que veio aí substituindo os cabos RS, né? Os cabos RS, que eram aqueles cabinhos amarelinho, aquele trio, né? O amarelo, o vermelho e o branco, né? O vermelho e o branco áudio e o amarelinho de vídeo. Então veio substituindo aí aqueles cabinhos de antigamente que a gente ligava no nosso videocassete, por exemplo. Então esse desenho básico aqui embaixo mostrando um fluxo de sinal, né, de um fio balanceado, digamos assim, ele está mostrando aí o negativo e o positivo, que é a base de todos, ou da maioria dos fios, dos cabos que levam dados, falando da parte elétrica, tá? Porque existem também os cabos de fibra ótica. No próximo slide aí, mostrando com mais detalhes, né, os condutores. Então nós temos ali aquela gradinha representando a malha, o que nós chamamos de malha, que seria um reforço do sinal negativo que ajuda a levar a condução, que conduz o sinal balanceado, ou seja, ele leva com mais fluidez e com uma distância maior o sinal que está passando por ele, através dessas malhas, por isso que se chama balanceado, né? Então o sinal vem com uma potência, e essa potência ela é mais esticada, ela é levada para mais longe. Traduzindo, você consegue usar cabos com uma quilometragem maior, né? Uma distância maior, com uma qualidade de menos ruído e menos impedância. E o que é impedância? É o que impede o sinal de ir tão longe ou chegar com uma qualidade de menos ruído. Ou seja, cabos mais curtos, porém não balanceados, causam a tal da impedância. Impede aquele sinal de circular com uma facilidade e com menos ruído. E o cabo balanceado, que seria um exemplo de cabo balanceado, o cabo XLR do microfone, é o cabo balanceado. E o cabo P10, que é de instrumento, ligar um violão, por exemplo, na mesa de som, ele é um cabo desbalanceado. Então aqui temos o cabo P10 do lado esquerdo, né, mono. Então ele tem um risquinho na ponta, que significa que ele está levando um sinal inteiro dentro desse cabo e não divisível, nem para a direita, nem para a esquerda, nem L, nem R. Então ele não é um cabo estéreo, então ele é chamado de cabo
mono, né? Então temos o do meio aqui, que é o cabo TRS. Esse já é um cabo estéreo, porque ele é um formato em 3, ou digamos assim, ele tem em uma ponta ele tem uma única extremidade, e na outra ponta ele tem duas extremidades, fazendo um cabo Y. Digamos que esse cabo ele recebe o sinal de uma placa, ou aliás, os sinais de uma placa. Dentro desse cabo ele é convertido e dividido para a esquerda e para a direita. Então ele é chamado de cabo estéreo, que é o TRS. E ao lado o XLR, que apesar de parecer, como ele tem 3 pininhos ali, ser um cabo estéreo, ele não é. Ele é um cabo mono, porém levando um sinal balanceado, ou seja, ao contrário do TRS, que é o P10, ele leva o sinal para mais longe, com mais qualidade e com menos ruído. Então, para a gente filtrar um exemplo, para que tudo isso então? Porque imagine um cabo de violão, com a conexão que o violão tem, com a conexão que a guitarra tem, já que não é XLR, é P10, então você não conseguiria usar esse cabo P10 sem ser balanceado por uma distância tão longa para chegar até a mesa de som. Imagina um palco gigante, onde você precisa ali de 30 metros do seu violão até a mesa de som, então não chegaria com qualidade e haveria a tal da impedância, por conta da qualidade do cabo, a conexão, a construção do equipamento. Foi feito assim. Quiçá, não sei construir essa ideia, porque que hoje não existe o violão com a conexão XLR, por exemplo. Com moduladores e demoduladores que possam converter esse sinal e deixar ele de maneira mais sensível, com menos ruído, já para fazer essa captação também via cabo. Porém, como já existem outras tecnologias sem fio, então eu acho que a indústria descartou essa ideia de repente, sair do padrão P10 um dia adotado como início de tudo, e continuar até hoje com ele. Temos aqui esses exemplos aqui, então, lado esquerdo, XLR, que é o cabo de microfone, que é o cabo que diz ser o balanceado. Temos um Spicon aqui, é um cabo que serve tanto para sinal, como o mesmo sinal que leva o P10 para alimentar uma caixa de som de um amplificador. Também é um cabo que serve, ele feito de maneira adequada, também como um cabo de energia, de power, né, para alimentar um equipamento, uma lâmpada, um LED, e também serve sendo usado para isso, também serve para ligar outros direcionamentos como sinal de dados e não só sinal elétrico. Então esse Spicon é muito especial, esse conector. O TS, né, que é o P10, o mono, o TRS também P10, porém estéreo. O MIDI é um cabo de dados. Antigamente, um equipamento ou outro usava também com facility ali de fontes de energia, alguma coisa para carregar, para ligar um equipamento assim em DC, né, como uma fonte de alimentação, mas ele é principalmente também um conector antigo e muito bom de dados, que hoje foi se transformando com a ideia de trazer tudo, juntando a imagem com o áudio para o cabo HDMI, né? Então esse MIDI, ele também é um controlador facility que leva dados e energia ali em alguns pinos para poder fazer a comunicação de alguns equipamentos. Existem alguns equipamentos que ainda hoje usam o MIDI, é muito raro ver, por exemplo, controladoras de DJ, botões, né, teclados controladores que conversam com softwares específicos na indústria, por exemplo, e ainda usam essa conexão MIDI também. O USB, que é o popular, então ele tem as características, né, das comunicações entre a impressora,
o computador, mouse, teclado, gadgets, periféricos, enfim. É o universal entre a comunicação da informática USB, né, o mais comum, porém ele também leva, com a qualidade dos cabos e tudo mais, ele leva, por exemplo, a imagem e o som de um switch de vídeo para o computador captar no software, seja o vMix, seja o OBS, e aí pegar toda essa conexão com essa velocidade, da qualidade do cabo, da transmissão do equipamento, e fazer com que essa captação também seja transmitida em conjunto, encapsulada com qualidade e velocidade para a internet. Então, assim, cabo USB super importante, né? E temos os outros tipos de cabos relacionados a USB, já progredindo para o HDMI. Então temos aqui, né, cabos, né, são as veias do estúdio, né, que são essenciais. Sem eles, hoje a gente não consegue fazer as comunicações entre equipamentos de maneira correta. Porém, tem as qualidades dos cabos. Então, para reconhecer cabos com qualidade, é com tempo também, né? Não é quem começa já sabe qual cabo que é, ou indicações de quem já vivenciou, já veio de lá de trás falando sobre alguma marca de referência. Então, essa questão de cabo é muito especial, porque você fala de referências, você não sai estudando qual é a melhor marca, você fala de referências. Então, se alguém te fala alguma coisa, fala, eu uso esse, olha, eu estou usando, qual cabo que você está usando? Essa imagem é boa. Então é esse cabo aqui, tá, então vou comprar esse. Aí começa a virar referência. Nem tanto a parte que você realmente estudou para saber como funciona, porém a referência desse cabo. Então eu venho dessa parte que é referência. Eu via o que estava sendo usado, como estava sendo transmitido, montado, como que aquele evento, aquela funcionalidade dos equipamentos estavam sendo feitas. Eu olhava os cabos e olhava as marcas, olhava o formato, a qualidade, e aí eu fui criando as referências, e aí quando tive oportunidade, adquirindo já meio que espião ali, sabendo qual cabo que eu ia adquirir para poder fazer as funções parecidas com aquilo que eu achava que era profissional. Então, temos o HDMI e o SDI, que são as referências hoje para vídeo. Então, para longas distâncias, o HDMI a mais de 50 metros, até 100 metros, tem uma referência boa para você usar esse cabo SDI, que seria um similar aos cabos de antena do passado, porém com uma bitola maior, né, RG6, né, vão crescendo as categorias de qualidade. Então vem lá do F1 e vai indo, né, RG, e aí vai subindo as categorias. Hoje nós temos aí o RG6, não sei se já passou do RG6, mas é o de mais alta qualidade que eu conheço até o momento, é o RG6, ok? HDMI evoluiu do 1.0 para o 1.4 até o 1.2, e hoje eu acho que ainda está no 1.2 ou no 2.2 ou 2.0, que são os cabos que vendem hoje no mercado, com uma qualidade de cabos curtos para pequenas conexões. Os cabos longos tem que se prestar atenção, tem muitos no mercado, porém você tem que prestar atenção na cápsula, na ponta do cabo, a qualidade de construção, né? A placa que tem dentro deles, que são minúsculas, que fazem essa conversão do sinal junto com a velocidade da transmissão. Então, tomar muito cuidado com cabos HDMI. Não são todos que dizem o que fazem, mas a maioria são bons. Mas não precisa mais a gente usar cabos da conexão 1.4, né? Usando da família do modelo 2.0 para cá, já é o bastante. E aí vem da questão de marcas, que eu vou falar depois. O SDI é um padrão profissional, né? Ele é mais robusto, né, que o HDMI. Ele pode transmitir sinais de vídeo por distâncias maiores, né, que eu já falei.
ele não tem uma perda de qualidade, porque ele tem um cabo de cobre muito rígido, né, no centro dele, que leva o sinal positivo, e a malha levando o sinal negativo. Então ele conduz assim, o calor, conduz a distância e conduz o isolamento de ruído externo com muita facilidade, né? Pode ser de ferro, de cobre, enfim, de vários minerais aí que podem ajudar nessa transmissão. O XLR, né, é o cabo padrão de áudio para microfone, então eles têm que ser balanceados para levar em longa distância, a questão da sensibilidade dos microfones, levar o sinal com menos ruído e com uma larga distância possível. Aí também já usei aí cabos de XLR para microfone com fio, aliás, cabeado, né? Microfone cabeado, até 50 metros. Cabos de dados de energia USB. Então, existem cabos USB que levam só os dados e também a energia, né? E tem cabos que levam só a energia. Então, depende da qualidade e o tipo de usabilidade que você vai fazer. Prestar atenção, né? Não é todo cabo USB, ou USB-A, ou USB-C, tipo C, que vai levar o sinal de dados com o sinal elétrico junto para aquela finalidade que você está fazendo. Então, tomar muito cuidado, e eu vou mostrar aqui mais para frente como é que nós reconhecemos. Cabo HDMI, SDI, já falamos. O SPICON, né? Então, esse SPICON ele serve tanto para algumas noções aí de usar para a parte elétrica, né? O PowerCon, que nós chamamos, que eles têm até cores mais claras, diferenciadas, mas são vários tipos aí, né? O 8, o 4 e o 2, eles servem para vários tipos de aplicações. O RCA, que eu havia dito, que é o padrão antigo que ainda se usa para converter uma coisa ou outra, para extrair um áudio de um equipamento XY ali, de uma coisa bem específica, fazer uma gravação de uma entrada ou de uma saída de uma mesa de som simples, com menos qualificações, mas serve ainda, é uma conexão ainda usada, né? O PowerCon ali do lado do SPICON, que é mais para sinal e caixa de som, e o PowerCon que serve para você também mexer com a questão de eletricidade no ramo de som e de áudio. Cabos mais utilizados. Então, temos do lado esquerdo o HDMI de fibra ótica, é um exemplo que eu coloquei. Esse cabo HDMI de fibra ótica, ele é um cabo que não recebe e não envia ao mesmo tempo o sinal, então ele só tem um lado demandada, porque em cada ponta existe uma plaquinha de conversão que modula e demodula esse sinal, transforma ele de sinal analógico, digital, em óptico, e aí envia ele através desse caminho do cabo, chegando na outra ponta. A outra ponta recebe, demodula, né? Abre esse pacote de luz, recebido esses dados de luz, converte ele naquilo que ele é, da fonte, e aí envia ele para a outra ponta receptora. Ou seja, cabo de fibra ótica, HDMI, só envia, só tem uma ponta que envia e uma que recebe. Não é uma mão de duas vias, ok? Que nem o cabo rígido elétrico, que não é óptico, né? Ele é um cabo de fibras, né? De fios, material mineral, ok? Então, luz, óptico, mineral, né? É o metálico. Então, essa diferença. O metálico recebe ida e volta, tanto transmite quanto recebe no mesmo cabo o sinal.
tem a questão de qualidade de imagem, ruído e áudio. E o ótico, ele só recebe aqui no source, né, e envia no play. Então uma ponta source, outra play, ok? Tomar cuidado para não inverter, porque você pode nesse processo acabar estragando ou o equipamento ou a ponta dos cabos. O cabo RG6, que é esse SDI, então ele é bem parecido com o cabo de antena, ele tem as pontas chamadas conectores BNC, né, que são conectores bem úteis aí, utilizados em outros campos de CFTV, de câmera de segurança, equipamentos para prender, né, você encaixar e virar para a direita, fazendo a fixação para não soltar nos equipamentos, numa estrutura grande aí de montagem de CFTV, por exemplo. Os cabos de rede, né, que os Cat6, né, então a categoria média mais robusta. Hoje nós já temos a categoria até 8, se eu não me engano, porém a Cat6 é a mais que suficiente. Então ela, nesses cabos rígidos de rede, consegue transmitir com altas e altas velocidades aí o que está o máximo da elétrica de hoje que está mandando aí no mercado das placas. Então o que a placa manda aí de impedância e de constância e de força de sinal, esse cabo consegue transmitir. Então é o cabo aí mais sugerido entre as pessoas aí que estão fazendo as lives profissionais. Embaixo aqui no rodapé temos o desenho aí do XLR, né, macho e fêmea, e a letra A e letra B. Esses são os cabos virtuais. Então aí para a gente ir memorizando, e não estou fazendo assim, estou e não estou fazendo a propaganda, mas são os cabos que eu conheço, tá? Então não conheço cabos atuais nem cabos diferentes desse com a qualidade que eles têm, falando de custo-benefício. Então temos essa marca Ugreen, que são os cabos, né, de mais qualidade que eu conheço da China, que são cabos compatíveis aí com vários equipamentos que também tem boa qualidade na transmissão de áudio, de vídeo. São produtos aí de alta qualidade, tanto cabos de rede, USB, tipo C, enfim, é a marca mais top de qualidade de cabos de transmissão para tudo que você faz hoje em dia. O cabinho de um carregador de celular a um cabo USB que vai sair de um switch para transmitir num computador as câmeras que você está ali encapsulando ali no seu switch. Então a confiabilidade para mim é essencial e eu confio nessa marca e uso, né, essas marcas. Então essa seria uma segunda marca que é tão boa quanto a Ugreen, a Baseus. Ela também tem os mesmos produtos de ótimas qualidades e tenta seguir um segmento de design, né? Então ela também vem aí trazendo um design para chegar próximo aí os da Apple, enfim. Mas tirando a parte de design, são todos também preocupados com a parte da qualidade muito alta. Então aí de nível de preço, a Ugreen vem aí mais caro, a Baseus também num patamar ali parecido, um pouco mais baixo em alguns cabinhos, em alguns periféricos, né, que eles vendem. E temos também a Vention, né, que essa é a mais barata entre as três, né? Marca que vende os seus equipamentos mais baratos, porém não deixam de ter qualidade. Então você não tendo aí um custo pequeno, aliás, para você ter um custo pequeno e poder iniciar o seu processo de montagem com uma qualidade com custo-benefício, vai primeiro nessa daí, porque ela tem todos os cabos que precisa, né? HDMI, cabo de rede, cabo de áudio, enfim, para iniciar. E depois, se quiser aumentar a qualidade e reforçar a durabilidade, aí você vai
nas outras marcas que você consegue também a qualidade melhor e o design melhor. Vamos falar aqui para que serve, né, então, os cabos virtuais, né, na comparação aí dos cabos físicos, né? Ou seja, na comunicação física, né, muitas vezes nós olhamos para um equipamento e olhamos para outro, olhamos ali nas conexões dos equipamentos e vemos se existe um cabo parecido com aquela conexão que eu consiga chegar no outro equipamento com aquela conexão. Se existe a construção e a fabricação desses cabos a ponto de eu conseguir converter um sinal analógico de uma placa saindo de uma placa de um conector diferente para outro. Existem vários, né? Porém, no mundo digital do software, não existe essa comunicação com muitos softwares. Por exemplo, eu tenho um software como, digamos assim, o Zoom, né? Falando do Zoom, eu tenho lá o Zoom, que ele capta o microfone do meu computador e capta a câmera do meu computador. Então eu entro numa reunião e chamo as pessoas para conversar, as pessoas estão ouvindo ali o meu Zoom através do meu microfone do computador e a câmera, a webcam do computador. Até aí tudo bem, porque nós estamos dentro do mesmo software, nós estamos dentro do mesmo ecossistema. Porém, eu preciso também fazer uma outra analogia, transmitir essa minha reunião publicamente para o YouTube, mas ao vivo, e que essas outras pessoas também consigam falar localmente com outras pessoas que também estão sendo filmadas ou gravadas em outro ambiente. Então, como é que eu vou fazer a comunicação de um software que eu estou fechado dentro dele com pessoas que não estão no Zoom, elas estão em um outro ambiente e sem software? Elas têm lá o sistema delas de áudio, elas têm lá o sistema delas de câmera, mas eu preciso conversar com elas conversarem comigo, elas me ouvirem, eu ouvi-las, e ainda toda essa conversa, esse evento gigantesco ser transmitido para o YouTube. Como é que a gente faz? Através dos cabos virtuais. Sem os cabos virtuais, nós não conseguimos a comunicação entre software diferentes de comunicação. Então, como é que a gente faz de uma maneira simples? Eu compro, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou lá no software, vou lá no site desse cabo virtual. Eu consigo baixar um cabo virtual gratuitamente, que já serve para que eu possa me comunicar com uma outra plataforma, que seria o vMix. Então, um exemplo. Lá no vMix, eu capto a tela do Zoom para dentro do vMix. E aí tem um ambiente onde está sendo filmado pessoas, e tem microfone. Essas pessoas também querem falar, querem assistir, querem interagir. O vMix também capta essas pessoas nesse outro ambiente e também capta o Zoom. Só que para essas pessoas ouvirem o Zoom, eu preciso que o cabo virtual seja ativado entre o Zoom e o vMix, ou vice-versa, entre o vMix e o Zoom. Então eu ativo esse cabo virtual, esse software, no vMix. Do vMix eu vou até as configurações no mesmo computador do vMix. Tem que estar aberto uma janela com o Zoom, por exemplo, e aí eu vou no vMix e ativo esse cabo virtual como a minha saída de microfone e também a minha receptora de alto-falante. Então,
saio o microfone e recebo alto-falante, ou seja, saio com o meu alto-falante e recebo o microfone do Zoom. Eu faço um sincronismo entre a minha captação, que é o vMix, e o Zoom, fazendo com que com esse cabo virtual ligue os dois softwares. Então é mais fácil mostrar, porém eu não vou mostrar a configuração porque seria para uma outra aula, mas só para dizer para que serve o cabo virtual? A comunicação entre softwares que não conversam, softwares que não têm a tecnologia de conversarem e se ouvirem e se verem de uma forma natural, digamos assim, ou que os desenvolvedores desses softwares já tivessem feito essa interligação, que não fizeram. Então são softwares fechados. Então, para eles se conversarem, precisa de uma ponte. Essa ponte se chama cabo virtual. Então, aqui temos o cabo virtual, né? Tá aqui modulando aqui a página, mostrando alguma coisa. Aqui temos o Era 6. Então, esse daqui já não é um cabo virtual, tá? Ele é um plugin. Temos aqui um plugin, ou seja, um software também da Era 6 Audio, né? Que era um software pago, se eu não me engano, não sei o motivo, mas ficou gratuito. É o software que eu uso para tirar o ruído e fazer o cancelamento desse ruído do microfone. Então, o microfone que eu estou usando nesse instante, eu abri esse plugin, né? Ele não abre como ícone no seu computador, que você consegue achar ele, você só instala, e aí ele fica oculto. E aí no vMix, eu vou lá no meu microfone de captação, e aí adiciono o plugin. Esse plugin aparece como Era 6. E aí aqui do lado esquerdo está escrito Noise Remove. Então eu aciono esse Noise Remove, que ele vai removendo todos os ruídos externos e vai tentando cancelar de forma digital, né? Todos os ruídos desse microfone até um padrão que esteja bom para mim. Às vezes, se ele cancelar demais, ele pode dar uma alterada na equalização e ficar analasado o som da captação do microfone, então não fica legal. Então aí você vai medindo ali conforme a marca do seu microfone, a qualidade da captação do seu microfone, você vai fazendo esse teste, vai ali rodando o software para ver até o nível que você acha melhor para você. Então esse é um plugin que eu recomendo e utilizo, e ele é muito bom para isso, né, para ajudar nessa questão de microfones, no meu caso, condenser. Então temos aqui um dos softwares de equalização digital. Não uso muito, tá, gente? Tem gente que gosta bastante, mas como eu só uso na gravação de live de voz, não utilizando instrumentos e não bagunçando o meu ambiente com muitos ruídos, então eu não utilizo, tá? Mas existe. Temos aqui um outro plugin que ele não é plugin play, ou seja, ele é um plugin, né? Ele é um software ASIO que muitos da indústria utilizam, muitos fabricantes de interface de áudio, né? Captadora de áudio, aqueles equipamentos com um valor mais barato, digamos assim, utilizam esse software ASIO, que é gratuito, para poder auxiliar na mesma função que o Era 6 faz, que é tirar ali o ruído, ajudar a equalizar, fazer com que o computador entenda aquele equipamento, enxergue aquela interface que às vezes o plugin do computador nativo do Windows, por exemplo, não reconheceu nem a interface, nem a placa física, não foi reconhecida. Então, às vezes, esse ASIO, que é um plugin não plugin play, ele ajuda nessa interação entre o equipamento físico e o computador. Temos aqui também linhas de equalização.
Falando do ASIO, ele então ele é um auxiliador de equipamentos que não vem com drive próprio, ou seja, equipamentos plug and play são equipamentos que já vêm de fábrica com um valor maior, mas com uma qualidade de construção maior, que já vem de fábrica com o software próprio. Então, você conecta no seu computador, ele começa a funcionar sem precisar instalar drive. O drive já é instalado dentro desse equipamento, com software, com todas as categorias de inteligência que o programador construiu lá na fábrica. Então esse software do equipamento que já é plug and play, ele é proprietário, digamos assim. Então o equipamento já vem pronto, né? Já vem com o software pronto para você usar, não precisa fazer instalação e você não é dependente do ASIO, né? Esse ASIO, ele é um intermediário entre a conversa de um computador com uma placa física, sendo uma interface. Assim, às vezes muito complicado, às vezes ele auxilia, às vezes não, às vezes ele ajuda a filtrar alguma coisa, às vezes não. Então, assim, depende da versão, depende da placa, depende da interface, enfim, são tudo em questão de baratear. Então, uma empresa que cria uma interface de áudio, captação de áudio, né, sem um drive próprio, sem um software próprio, ou seja, plug and play, né, que você conecta no computador e já funciona, geralmente você tem mais trabalho para fazer a configuração, você tem mais trabalho para fazer a equalização e fica dependente de um software que não é 100%, eu não digo nem confiável, ele não tem 100% de tudo que precisa para funcionar direito. Então temos aí um monte de periféricos aí, né, um monte de interface que precisa do software ASIO, você tem muito trabalho para ir configurando isso tudo, não é legal. Nem para quem está começando, eu digo, porque, cara, você perde tempo hoje em dia também na questão de valores. Às vezes um equipamento desse que nem tem software, ele é tão caro quanto o que já tem, então já compra o que já tem. Então não vejo sentido mais usar o ASIO, né? Se você for comprar um equipamento por custo-benefício, não tem sentido mais. O plug and play, então, o plug and play, né? Ele já tem o software dele, então você conecta no computador e aí você conecta lá o microfone, cabo XLR, questão de ruído ele já vai filtrar. Se tiver algum problema muito drástico, não é nele, é naquilo que você está colocando nele, aí você tem que ver a questão de cabo, questão de conexão, mas enfim, já é um equipamento já profissional, já a ponto de não te dar trabalho. Então esse é o intuito, é não dar trabalho para quem vai iniciar de repente a configuração de uma live. Os controladores, né? Então aqui são todos as interfaces de áudio, de vídeo, né? As MIDIs, né? Os plugins. Os controladores de câmera, né? São também eu posso chamar aí das câmeras PTZ, né? Que são as mesinhas de controle, os joystick, né? Que fazem o movimento das câmeras, ajustam o zoom, o foco, né? A partir de um único local. Você baseando ali até 4 câmeras dentro de um switch desse, eu acho que dá para colocar mais, dependendo do switch ou do que você for fazer, mas enfim. Então temos os controladores das câmeras, que aí a gente pode considerar os controladores joystick, né, que fazem, né, o movimento de mexer direita e esquerda, para baixo, para cima, dar zoom, enfim. São também controladores. As outras interfaces, né, que serve como pontes diferentes de tipos de equipamentos, né? O exemplo, a mesa de som, né? É uma interface que ali você agrega tudo que você precisa da questão do áudio para depois mandar ela ou direto para sua câmera ou direto para o seu switch de vídeo, né?
também converte sinal analógico em digital, dependendo do que você for fazer, de qual é o tipo da mesa, se é uma mesa analógica, se é uma mesa digital, enfim. Falando aqui, tudo isso é interface, né? O termo do áudio embedado, né, do inglês, né, da tradução embutido, ou seja, ele evita, né, que você tenha o atraso entre o áudio e o vídeo. Ou seja, quando uma pessoa está assistindo um vídeo ali, você está vendo a boca da pessoa se mexendo e você, aliás, o áudio você escuta primeiro, porque ele é mais leve, o sinal, né? Esse protocolo ele é mais leve, esse dado é mais leve do que a imagem, então ele chega na frente. Agora ele indo junto, né, do mesmo lado, né, em paralelo, ou atrás e na frente ao mesmo tempo, dependendo do sinal óptico, né, que ele vai entrelaçado, né? Ele não vai misturado, mas ele vai entrelaçado, chegando também junto, chama-se embutido ou embedado, né? Então não tem o tal do delay, não tem o tal do atraso. Como é que nós fazemos esse fluxo para um som não chegar atrasado com relação ao vídeo, né? Então a solução, né, em vez de enviar o áudio separado, né, para o computador, você o envia para a câmera. Então eu vou te dar um exemplo. O fluxo fica assim: o microfone capta o som, né, e a mesa de som processa e envia para a entrada de áudio mic line, né, da câmera. Ou seja, pode ser uma PTZ, pode ser aquelas câmeras que fotografam, né, as DSL, enfim. Você tem que entrar com o áudio na câmera. Então você sai da mesa de som e entra na câmera. Ou você sai da mesa de som e entra no switch de vídeo e sai da sua câmera, ou aliás, a sua câmera também entra no switch de vídeo, junto com o áudio. E aí o switch de vídeo é que é o responsável por fazer o embedado, por fazer a junção entre o áudio e o vídeo, processar e deixá-los no mesmo patamar, no mesmo trilho, na mesma velocidade, entrelaçados juntos. Então tem que prestar muita atenção nisso. Quando isso não acontece, quando você não tem um switch, quando você não tem essa facilidade, aí o que você faz? Você vai no software, né? No caso, você vai lá no vMix e você atrasa o áudio em relação ao vídeo. Então você vai lá você coloca delay no áudio, né, de entrada lá do seu vMix, porque você está recebendo ele de outra fonte. Por exemplo, você está recebendo o áudio da mesa numa interface de áudio pequena, aquela plug and play que você conectou no computador via USB. Mesmo assim está chegando rápido, mais rápido do que a própria imagem que está vindo lá do switch ou direto de uma câmera. Ou uma webcam que está ligada direto no computador, ou seja, junto também com o outro USB do áudio que também está ligado direto no computador. O computador também seria, entre aspas, esse cara responsável por fazer o processamento e tentar deixar os dois alinhados. Mas depende do computador, ele não consegue, né? Então, quando um sinal chega na sua interface de captura ou no software de transmissão, né, como o OBS, o áudio e o vídeo são tratados como um único arquivo. Se o vídeo sofrer um pequeno atraso no processamento, o áudio sofrerá exatamente o mesmo atraso, mantendo os dois sempre colados. Então, nós temos que fazer essa interação. Depende do computador, se você ligar tudo no computador. Então, ele tem que ter essa capacidade de processar. Senão, mesmo assim, ele ainda vai perder o sincronismo. Não quer fazer no PC? Legal. Faz direto na câmera. Liga o áudio na câmera, que ela já capta o áudio e já envia o áudio com o vídeo já para uma captura, uma plaquinha de captura no computador, e o
computador só vai receber isso e vai transmitir. O resumo, né? Para não errar. Então, sem o áudio embedado, né? O áudio e o vídeo viajam por estradas diferentes e chegam em horários diferentes. Com o áudio embedado, o áudio pega carona na estrada do vídeo dentro da câmera. Eles chegam juntos ao destino. Então, prestar atenção nisso. Não tendo essa facilidade, né? Então, você vai ter que, lá no software, né, no vMix ou no OBS, atrasar um pouquinho o seu áudio, né? Você vai colocar vai colocar delay nele, né? Dica extra: se a sua câmera for uma DSLR ou uma mirrorless, né? Uma mirrorless, verifique se o nível de entrada de áudio está no manual e baixo, para evitar que o pré-amplificador da câmera gere ruído, chiado, já que o som limpo virá da mesa. Ou seja, você tem uma mesa de som que está tudo certo, tá ligado lá computador, áudio, tá ligado lá celular, você vai transmitir você vai embutir um monte de áudio lá naquela mesa, só que a saída de som dela, seja da saída auxiliar ou da saída master, ela está limpa, tá legal, o cabo que você está usando é de boa qualidade. Então esse cabinho ele vai entrar no P2, né, na conexãozinha P2 da câmera. Ok. Só que a câmera, a minha PTZ, no caso que eu estou usando nesse momento, ela não tem um volume ali, um capacitor ali que eu possa mexer no volume. Ela só recebe ali, então ela não tem, entre aspas, uma pré-amplificação que eu possa mexer, mas ela tem algum pré ali, já denominado nela, tem ali uma potencialidade. Então ela está recebendo, e o que ela tiver de qualidade, ela está mandando através do cabo HDMI já junto, o áudio já está saindo do cabo HDMI dela e já entrando na plaquinha de captura ali do computador, né? Na entrada USB do computador tipo C, que já é uma entrada mais rápida também. Então, ela é pré-amplificada. Agora tem outras máquinas que você pode mexer no manual para deixar mais alto, para deixar mais baixo. Mas como já vem com muita qualidade, você não precisa amplificar muito. Só ou deixa como está no padrão ou amplifica um pouquinho. Mas não precisa deixar no talo, né? Deixar no final ali no 10 ou no 100%, porque acaba gerando um ruído que não tem necessidade. Você está tentando amplificar um sinal que já está amplificado. E quando você tenta fazer isso, você gera uma carga de ruído. Por quê? Porque ele nunca vai deixar de ser um sinal elétrico, né? Nesse caso. Aqui no caso dos computadores, tem uma diferença aí, né? Que aí tá mostrando aqui esse envio do embedado, esse envio que agora você já sabe, ele está enviando de forma síncrona, né, esse sinal que está conversando os protocolos, e em algum momento ali eles se juntam para poder fazer a comunicação real time, ok? Mas isso já é na transmissão. Então isso aí é depois dos equipamentos, dos periféricos, de tudo que eu já construí, de tudo que eu já configurei. Eu só estou enviando os pacotes, então só está mostrando aí um exemplo aí da comunicação desse pacote embedado sendo enviado entre digamos, cliente e servidor, digamos assim, né? Os transmissores e os ouvintes. Aqui um resumo, né, de instalação técnica, né? Para não queimar o áudio e manter o sincronismo. Então, deixa eu até arrumar aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. F1 não, ESC. Eu preciso... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui fora do... Ah, tá, consegui. Eu vou colocar o áudio aqui do computador para rodar o próximo videozinho, né? Beleza. Só para deixar ele alto aqui. Deixa eu mexer aqui rapidinho. Cadê o áudio do outro computador?
O RGB Link, será esse aqui que eu estava procurando? Então, ele está aberto já. Então vamos lá. Esse resumo da mesa de som, né, você deixa o volume de saída master em um nível médio. Então, a mesa de som, para você enviar o som de tudo que está entrando na mesa de som para uma câmera, ou para um switch, ou direto para o computador de alguma forma, numa interface de áudio, você deixa 0 dB. 0 dB é onde você deve deixar no nível de volume. Não é 0 porque é sem som, tá, gente? É 0 porque é o nível que a mesa trabalha a partir do 0 como uma média de áudio de saída. Então, ou seja, está em 0, mas não quer dizer que está sem som. Tá? É um ponto de partida, é o 0 dB. Ou para cima ou para baixo. Então, vai para o positivo, vai para o negativo. Isso quer dizer que existe o som, mas ele também pode vir do que está conectado nele, da amplificação daquilo que está entrando nele. Né? No caso, 0 dB é a saída master de uma mesa de som. Na câmera, vá nas configurações, se essa câmera sua for essa câmera aqui também é câmera fotográfica, né? Então ela tem lá os volumes dela, tem configurações manuais, que também é uma câmera digital, mas na PTZ não tem. Então na PTZ entra direto, ela já está pré-amplificada, então sai dela, e aí você pode, se você achar baixo, ou você pode amplificar na saída de som da mesa, ou na entrada de ganho do microfone e volume do microfone, para mandar mais sinal para essa câmera poder repassar para a plaquinha de captura, ok? Ajustes, né? Baixe o volume da câmera quase no mínimo. O som deve ser controlado pela mesa. Se o gráfico na tela da câmera chegar no volume, aliás, no vermelho, baixe na mesa. Então, sempre esse equilíbrio. Nunca é automático, não tem nada automático nessa fase, tá? Simplesmente equilibrar as coisas, sabendo já aonde você conecta cada equipamento, você só tem que saber a origem, né, a fonte e o destino. Então, começa trabalhando o som na fonte para você chegar até o destino, que é a captação, e saber, tá bom o nível? Tá bom. Então você passa por todas as etapas, né? Mesa de som, microfone, captando o microfone, eu estou falando mais perto, ó, captando o microfone, o volume de captação tá bom, e o volume de saída? Aumenta, diminui, e a captação que está chegando na câmera, tá bom? Legal. E a captação que eu estou recebendo no equipamento, dá para aumentar a minha chegada? Dá para aumentar o que eu estou recebendo? Dá. Aumenta um pouquinho. E agora a saída para o YouTube, a saída para quem está assistindo, tá legal? Tá legal. Então é isso. Esse nível de compensação aí que a gente tem que prestar atenção. Vamos ao videozinho para finalizar encerrar esse assunto aqui. Espera aí. Câmeras PTZ, olhos remotos da transmissão. Tecnologia de controle e flexibilidade. Controle remoto eficiente. As câmeras PTZ permitem movimentos de pan, tilt e zoom, oferecendo flexibilidade e inovação para transmissões dinâmicas. Múltiplas conexões. Conexões SDI e RJ45 possibilitam integração com diferentes sistemas de transmissão, tornando o processo mais eficiente. Vantagens do PoE. A tecnologia Power over Ethernet reduz a necessidade de múltiplos cabos e simplifica o processo de transmissão. Mixagem de som é essencial nos sistemas de transmissão. A utilização de uma saída auxiliar dedicada, integração com interfaces ou aplicativos e o uso do Blackmagic garantem qualidade profissional na transmissão de áudio. Beleza. Aí, falando aqui de uma câmera, de um exemplo de uma câmera PTZ, né? Nós temos a PTZ que nós usamos para fazer live, né? Movimentar elas com equipamentos e periféricos, né? Joystick. Essa daqui já é uma câmera exemplo de CFTV, né? De câmera de segurança eletrônica, mas ela também tem a movimentação dela, ela é de ponta cabeça,
né, instalada em teto, também faz o movimento. Ela pode ser levada através de cabos coaxiais, cabos rígidos, cabos manga, que são cabos maleáveis, e também cabos de rede, né, cabos de computador. Então, um exemplo de uma ligação de uma rede de câmera PTZ, nós temos aí os controladores. Então, os controladores são, no caso aí, o próprio celular, né, que você controla através do aplicativo. Temos o switch, que é um exemplo do POI, que a gente vai chegar lá, né, que é o POI, quer dizer, né, o Power Over, que é alimentar eletricamente essas câmeras, sem a necessidade de colocar uma fonte em cada câmera e um ponto de tomada, né, de energia elétrica em cada câmera. Então ele já leva a energia através do cabo de rede. Então tá ali um exemplo do lado direito ali mostrando a conexão do roteador, né, trazendo junto com o modem de algum lugar ali a rede de internet, né, que vai alimentar esse switch aí no meio, que vai distribuir de uma forma elétrica e também de dados, vai receber as imagens. Olha a capacidade desse switch, né, que as pessoas chamam de, às vezes, até um hubzinho, mas é um switch assim fundamental aí, né, com uma capacidade de transmissão e de distribuição, de endereçamento de imagem, né, e de equipamentos muito grande, né? É um equipamento absurdo aí para uma rede, né? Muito útil, né? Muito mais que útil, digamos assim, né? Essencial. O monitor, né, de referência ali das imagens, o NVR, que é o aparelho que grava as imagens e também recebe o sinal de internet, recebe o sinal das câmeras através do switch. Então o switch aí é o braço de tudo aí, né? Então é só um exemplo, né, de uma rede de câmeras no quesito segurança eletrônica. Mas falando da nossa live, aí chega aqui, eu vou até tirar minha imagem aqui, vou colocar ela maior, para já ir mostrando uma montagem mediana da transmissão. Então eu vou mostrar aqui esses equipamentos que eu coloquei aqui são os equipamentos que eu tenho, tá? Que eu tenho e que eu não uso todos para fazer essa live. Então eu tenho ali a câmera PTZ, estou usando ela. Aí eu tenho ali um cabo de fibra ótica, e para esse cenário que eu estou, né, um cabo HDMI de fibra ótica para esse cenário que eu estou, eu não utilizo, não preciso utilizar ele. Tem um cabo de rede ali, não preciso utilizar. O switch de rede, né, não preciso utilizar nesse cenário que eu estou. Aquela plaquinha de captura ali do lado do switch de rede, eu estou usando para captar a imagem da câmera. Então os computadores eu estou usando, então os dois notebooks eu uso, né, um para soltar a mídia, que seria os videozinhos aqui no slide, junto com o slide, os sons, né, que estão saindo desse slide também. Então um computador é para isso, e o outro é para instalar aliás, é para usar a transmissão e a gravação, que seria o vMix que eu estou usando, ou também pode ser o OBS, ok? Estou usando aqui do lado esquerdo, não estou usando do lado esquerdo o microfone Holy Land, que é aquelas moedinhas ali no ar, né, aquele quadradinho ali, que eu já havia mostrado na outra aula. Estou usando esse RGB Link, que é esse switch de mídia, ou seja, neste switch estão ligados e conectados os dois computadores, onde eu posso usar a imagem deles, do que estiver saindo deles, para mandar para a transmissão, para quem vai assistir essa gravação, ou para a gravação, né? Então é um switch para mídia, não necessariamente para receber a câmera, tá? Ele está recebendo os computadores no lugar da câmera.
Do lado do computador aqui embaixo, uma telinha legal, uma Arzopa, é uma telinha LCD, que serve como monitor de referência. Eu posso ver as outras cenas que eu quero colocar no ar antes de ir para o ar, mas eu não estou usando também, porque não preciso. Tem um monitor de referência aqui do próprio vMix, que me dá o overview, que me dá tudo o que eu preciso para poder enxergar antes de colocar no ar. E do lado direito, um switch de vídeo dedicado a câmeras. Então eu posso entrar nele com até 5 câmeras, né, sendo 4 com entradas HDMI e uma com entrada SDI. Então um switch ali do lado esquerdo do RGB Link para mídias, ou seja, para entrar com computadores via HDMI, e um outro para entrar com câmeras via HDMI ou SDI. Quais que eu estou usando para fazer essa live super caseira? Estou usando só o RGB Link, a câmera, obviamente, né, que eu vou voltar para ela aqui. Estou usando a câmera, estou usando o RGB Link, estou usando os 2 computadores e a placa de captura só. E dos 2 softwares embaixo, entre o OBS e o vMix, estou usando o vMix, que é um software pago, com mais qualificações e facilidades de manuseio do que o OBS, na minha opinião. Ok? Mas nenhum pecado em usar o OBS. Já usei muito, mas gosto mais de usar o vMix, confesso. Então chegamos ao final da aula 7 do módulo 3 e também encerramos o módulo 3. Então vamos para a próxima aula, que será o módulo 4, com a aula 8.